Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo fora do horário. Hoje a aula de hoje vai ser um pouco sobre genética e evolução. Então, a gente vai entender primeiro as leis de Mendel, para construir um pouco a base do pensamento da genética em si, e depois falar um pouco sobre como a gente consegue entender a evolução a partir disso, certo? Então, vamos lá. Introdução à genética, lei de Mendel. Não é Isa e Lucas, é Isa e Gabi, que é a Gabi que está aqui hoje. Então, vamos lá. O conteúdo para a gente sair sabendo dessa primeira parte. A importância da ervilha de cheiro para a história da ciência. Quem foi Gregor Mendel e quem foi também Charles Darwin, mas a gente vai ver isso um pouco melhor na segunda parte. Os princípios da hereditariedade e como as características biológicas são passadas. Esse último é o mais importante de todos, certo? Esses dois últimos. Então, vamos lá. Para um Elzer de verdade, eu vou até dar um zoom aqui nessas memórias de um Elzer. Um Elzer de verdade lembra quais são os pontos principais que definem uma célula, certo? Então, a gente vai ter... Ih, tá muito pequeno ainda. A gente vai ter o material genético, os ribossomos, a membrana plasmática e o citossol, certo? Que são os 4 pontos principais que vão definir uma célula. E o que é esse material genético de fato? A gente já falou um pouco por cima sobre ele, né? Mas eu quero ver quem lembra exatamente o que um material genético faz. Se alguém quiser dar uma contribuição aí no chat, abrir o microfone. Isso é. Ninguém? Tudo bem, a gente revê juntos, certo? O que exatamente, né, esse material genético faz na célula? Vamos lá. Pode ser chute também, o que vocês acharem que ele faz. Fala. Replicação? Sim, muito importante. Ele passa por esse processo de replicação. Exatamente. Mas o que ele faz na célula quando ele está atuando, né? Porque, não sei se vocês lembram, que a gente comentou e tudo mais, mas tem duas partes do ciclo de vida da célula. A parte que ela está lá funcionando, né? Fazendo as coisas dela, tendo a função dela mesmo, e a parte que ela está se replicando, que é a parte da divisão celular. E aí, minha pergunta é, na hora do processo de função dela, o que ela faz exatamente? A gente lembra, ó, também já foi visto em aula, não sei se essa aula especificamente foi passada já para vocês, mas o DNA ele vai controlar, né, o material genético, que é o DNA, ele vai controlar a atividade celular. E como isso exatamente? A gente sabe que a atividade celular é regulada muitas vezes por proteínas, né? E essas proteínas são sintetizadas, por sua vez, pelos ribossomos, né? Que a gente também viu a importância dos ribossomos, que são uma das características que definem a célula. Os ribossomos, por sua vez, são sintetizados, orientados pelo RNA, né? Então, quem vai formar os ribossomos é o RNA. E o RNA é sintetizado com base no DNA. Então, recapitulando, o DNA ele vai passar por um processo de produção do RNA. Esse RNA combinado com algumas proteínas vai formar os ribossomos, e os ribossomos, por sua vez, vão sintetizar as proteínas, certo? Então, agora a gente lembra como o DNA controla a atividade celular. Beleza? E agora? Mas como exatamente esse DNA ele é organizado na célula? A gente sempre vê esse cromossomozinho aqui, ó, né? Que é a figura mais comumente representada. E é muito importante a gente saber que o cromossomo nada mais, nada menos é do que um monte de fitas de DNA condensada junta, enrolada em umas proteínas chamadas histonas, certo? Então, ele vai se enrolando, se condensando, até formar essa estrutura super compacta que chama cromossomo, certo? Mas qual exatamente? Por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? As informações genéticas, né, que são as informações que são guardadas no material genético, são passadas de geração em geração. Como a gente lembra, lá da mitose, da meiose e tudo mais,
a gente lembra de como todos esses processos são passados adiante, certo? Vocês conseguem lembrar? Inclusive, acho que foi ou a Gabi ou o Wash que deu essa aula para vocês, falando um pouco sobre meiose, né, que é a produção dos gametas, a divisão da célula para a produção dos gametas. E aí, essa informação genética que está contida nos cromossomos é passada adiante de geração em geração. Na semestral, acho que foi o Wash, Então, foi o Washington que deu aula para vocês, gente. Mas é isso, basicamente. Certo? Então, o material genético, as informações genéticas, possuem uma característica hereditária. Então, elas vão ser passadas de geração em geração. Certo? Aí, tá, ok. Demos essa introdução para a nossa aula de hoje. Certo? E agora a gente vai para um próximo passo. A gente vai entender quem foi esse cara aí que tá parecendo... Agora que eu notei que parece essa moldura, parecem 2 bolinhos, um em cima e um embaixo. Mas tudo bem, a gente vai entender quem foi esse cara, quem foi o Gregor Mendel e o que isso tudo tem a ver com a estrutura, com a genética em si, né? Porque ele foi tão importante. Esse cara, ele foi um monge que viveu lá no século XVIII e ele gostava muito de ervilhas. Gostava muito de ervilhas. Ele achava uma planta muito interessante, ele tinha muitas lá no monastério que ele vivia. E ele gostava muito de cruzar. Ele era muito curioso, né? Essas imagens têm 3 pixels, parece super baixa qualidade, mas tudo bem. Ele era muito curioso e ele gostava muito de fazer experimentos, né? E aí ele tinha muitas dessas ervilhas lá no monastério que ele vivia, e ele decidiu começar a cruzar essas ervilhas entre si. Entre si, não. Elas com elas mesmas. Então ele pegava, eu não sei se vocês lembram da aula de botânica também, que já foi dada, mas ele pegava e fecundava as flores delas nelas mesmas. Vocês lembram, ó, aqui, aproveitando para pegar um gancho, vocês lembram, sabendo que produz flor e produz fruto, qual tipo de planta que é essa? Qual tipo de planta que a ervilha é? Vamos lá. Essa tem que saber, hein? Tipo leguminosas, coisas assim? Tá falando? Eu não escutei. Tá falando, tipo, de ser leguminosa? Na verdade, um pouquinho antes até. Sim, ela é leguminosa por causa da ervilha, mas se ela tem flores, se ela tem fruto, ela é o que especificamente? Angiosperma? Perfeito. Perfeito, ela é uma angiosperma. E aí, o que a gente tem, né? Essas super angiospermas especiais, ele começou a cruzar elas com elas mesmas para produzir uma linhagem que ele ia ter certeza do resultado dos filhos quando ele cruzasse, ou seja, uma linhagem pura, uma linhagem que ele ia ter certeza, absoluta certeza, que se ele cruzasse ela com ela mesma, ela ia produzir ou uma ervilha amarela ou uma ervilha verde, tendo as espécies diferentes, que ele separou nesses 2 grandes grupos, as ervilhas que, se cruzadas com elas mesmas, iam produzir ervilhas amarelas e as que, se cruzadas com elas mesmas, iam produzir ervilhas verdes, certo? Então, ele passou muito, muito tempo fazendo isso. Depois de ter passado tanto tempo fazendo isso, ele decidiu cruzar elas entre si. Então, pegar quem lembra o nome dessa estruturazinha? Pegar o pólen, né, de uma das flores da que produzia ervilhas amarelas e polinizar a que produzia ervilhas verdes, para ver qual seria o resultado. E aí, o que aconteceu? O resultado, cruzamento entre 2 linhagens puras, uma com ervilhas verdes, outra com ervilhas amarelas. E aí, o que aconteceu? As ervilhas que apareceram foram todas amarelas. Todos os filhotes, né? Pensando assim desse jeito bem animalístico, todos os descendentes, isso é uma palavra muito melhor, todos os descendentes eram amarelos. E aí o que passou na cabeça do Mendel? O Mendel falou assim, poxa, já que a verde não aparece mais, ela foi de certa forma dominada pela amarela, certo?
Então, ele começou a chamar essas duas características desse jeito. A amarela de dominante e a verde de recessiva. Tá dando para entender até agora? Eu tô correndo um pouquinho porque é bastante matéria, mas a gente pode, com bastante calma, vendo tudo. Que bom. É dominante recessiva? E recessiva. Isso, porque ela é recessiva, ela é escondida, ela fica mais na dela. Certo? Certo. Perfeito. Então, gente, ó, não esqueçam de avisar, porque esse conteúdo a gente vai entendendo até a hora que não pega mais. Então, com bastante calma e bastante atenção. Certo? Então, ela foi dominada pela amarela. Então, a gente tem aqui a geração parental, né, que é a verde pura e a verde amarela, e todos da F1, que é as fecundadas primeiro. Enfim, as primeiras descendentes são as amarelas, certo? E o que o Mendel fez? Ele pegou essa geração F1, chamada de geração F1, e cruzou ela com ela mesma, para ver o que ia dar. Será que ia continuar dando amarelo? Será que a verde ia aparecer? E aí, o que aconteceu? Apareceu isso aqui. Depois eu volto lá naquele slide. Apareceu o ponto, é só para vocês focarem na cor agora, não precisa pensar nessas letrinhas. O que aconteceu foi, apareceram na porcentagem geral, né, deu aproximadamente 100 descendentes. Então, aproximadamente 3/4 da geração F2 ficou amarela. E 1/4 da geração F2 apareceu verde. Interessante. Interessante. Depois de ver isso, o Mendel concluiu que as amarelas não dominaram completamente o verde a ponto de fazer ele sumir. E sim, ela só tinha atrapalhado a manifestação desse, né? Sendo um caractere recessivo. Então, certo. Então, para isso, o Mendel concluiu que existiam dois caracteres que determinavam a cor das ervilhas. Porque se a verde conseguia aparecer depois, ele precisava de algo que permitisse com que essa verde aparecesse. Entenderam essa parte? Fica um pouquinho complicado aqui, mas a gente vai entender melhor quando a gente for ver essas letrinhas. Vai fazer um pouquinho mais de sentido. Certo? Tá, vamos avisando. Sempre que a gente cruza as gerações parentais, a gente tem certeza do resultado, elas com elas mesmas, né? Que vai ser sempre verde e sempre amarelo. E aí ele começou a desenvolver essa ideia de que poderiam ser dois caracteres que determinavam a cor, certo? Então, com a geração parental, em vez de ser só azão e azinho, né? A dominante é o azão maiúsculo e a recessiva é o azão minúsculo. A gente ia ter um azinho, certo? Que ia ser um recessivo e um dominante no mesmo indivíduo. Só que como o dominante dominava a produção de genes, né, a produção das proteínas, ela ia estar aparente no fenótipo, né, na visualização. O fenótipo é o que a gente consegue ver visualmente. Então, o dominante ia afetar mais na produção das proteínas que iam controlar as cores, certo? Todo mundo pegou até aqui? Sim. Perfeito. E aí, o que aconteceu? Quando ele autofecundou essa que tinha azinho, a geração F1, ele conseguiu esse resultado, certo? Então, ele montou esse quadro aqui para entender como que a distribuição dos alelos funcionava. Uma coisa muito importante da gente saber é que cada uma dessas letrinhas é denominada alelo. Então, a gente vai ter os alelos dominantes e os alelos recessivos, certo? Então, como que apareceu um verde no fim das contas? Apareceu um verde porque a gente sabe que cada um desses alelos vai para um cromossomo, certo? Ó, deixa eu pegar aqui nessa imagem. Lembra que a gente tem todos... Isso aqui é um conjunto de cromossomos de humanos, né? Mas, enfim, só para exemplificar. A gente tem aqui 23 cromossomos. E cada um é um par de cromossomos, né? Que são cromossomos homólogos. Eles vão apresentar as mesmas características, né? Eles vão manifestar as mesmas características,
só que mais ou menos de formas diferentes. Então, cada um deles vai carregar um alelo, certo? Então, por exemplo, esse primeiro aqui vai carregar um alelo azão, naquele caso, e esse aqui vai carregar um alelo azinho, pensando nesse sentido aqui, certo? Do azão azinho. Pegaram isso? Sim. Show. E aí, o que acontece? Como a gente tem a segregação desses cromossomos na hora de formação, ó, lembrando aqui da meiose, a parte da anáfase, memória de um Elzer, novamente. Na parte da anáfase, a gente tem a separação desses cromossomos, que são os cromossomos homólogos, a gente vai ter cada um carregando um alelo, certo? Então, a partir da recombinação dos alelos, a gente vai ter esse resultado. Então, por exemplo, vamos lá, vamos pensar juntos. A gente tem aqui esse parceiro e esse parceiro, certo? Na hora da formação dos alelos, dos gametas de cada um deles, vai acontecer a segregação, né, a separação desses alelos através da meiose, certo? Então, cada um desses gametas vai carregar ou um azão ou um azinho. Então, tudo bem. Na hora que esses gametas forem encontrar os outros gametas, que também vão estar carregando azões e azinhos, eles vão se recombinar. E a partir dessa recombinação, eles vão produzir esse fenótipo que a gente consegue ver aqui. Certo? Perfeito? Então, a gente tem mais ou menos isso daqui, ó. Pensando aqui em cima, é uma célula, né? E aí que vai produzir o gameta, e aí vai produzir o gameta azão e o gametazinho. E aí esse gameta azão e esse gametazinho vão se recombinar com os outros gametas do outro parceiro, certo? Tendo o resultado azão-azão, azão-azinho, azão-azinho e azinho-azinho. Ou seja, 3/4 da população vão ser amarelos, né? Vão ter as ervilhas amarelas, e 1/4 dessa população vai ter as suas ervilhas verdes. Pegaram até aqui? Essa é a parte mais importante que eu queria que vocês levassem dessa aula. Eu entendo que essa parte pode ser um pouco mais complicada. Acha que sim. Se não temos certeza que sim, então vamos rever algumas coisinhas, então. O que você acha que não ficou tão claro, Vitória? Não entendi muito bem. Então, tudo bem. Então, vamos rever essa parte. Professora, exato. Se fosse azão e azinho, não teríamos chance de ter ervilhas verdes. Então, vamos lá. Duda, o que exatamente você acha que não ficou tão claro para você? A partir de qual ponto? É mais fácil assim, né? Essa última parte. Então, tá. Então, tudo bem. Você entendeu a parte dos cromossomos? A parte da separação, da formação dos gametas? Sim, perfeito. Então, vamos lá. Essa parte da formação dos gametas, a gente vai ter cada um deles, metade dos gametas. Vamos chamar essa daqui de. Vou pegar o nome, Duda. Vai ser o nome da Duda. Um vai ser o nome da Duda e o outro vai ser o nome da Vitória, certo? Então, são só nomes, tá, gente? Só para ilustrar, para ficar um pouco mais simples. A Duda, ela vai produzir esses dois gametas. Vai produzir o gameta só carregando azão e o só carregando azinho. E a Vitória também vai produzir sol carregando azão e sol carregando azinho. Pensando naquela probabilidade de fecundação, como as coisas acontecem, o cruzamento e tudo mais, tem a possibilidade dos gametas se encontrarem de formas diferentes. Então, vamos pensar aqui que a Duda produziu o pólen, né? Que é o gameta menorzinho, que vai chegar até o óvulo da flor. E aí, a Vitória vai estar lá, né, com os óvulozinhos dela, e a Duda vai fecundar, né, o pólen da Duda vai fecundar o óvulo da Vitória. Então, o que vai acontecer?
o pólen da Duda, ele vai poder tanto fecundar o óvulo com o azão, quanto o óvulo do azinho, certo? Então, tem essa possibilidade, já que a Duda produziu vários pólens, né, vários grãozinhos de pólen, ele vai, né, não é nem que pode, ele vai fecundar o que tem o azão e o que tem o azinho, formando esses genótipos, certo? Podem ir falando. Sim, tá dando pra entender. Se não tiver tão claro, Duda, a gente pode depois rever ou fazer um exercício juntas para ficar um pouco mais simples. Eu acho que com exercício essa matéria fica bem mais fácil de entender. Imagina. E aí, da mesma forma, vai acontecer com o azinho. Da mesma forma que aconteceu com o azão, vai acontecer com o azinho. E aí a gente vai ter esse resultado, certo? Que são 3 quartos e 1 quarto. Então, ok. Então, como isso acontece, vamos relembrar da meiose, a gente já viu todo esse processo da separação dos cromossomos e tudo mais. Então, a gente chega na primeira lei de Mendel, certo? E qual é essa primeira lei de Mendel? Sem assustar ninguém, é só uma conclusão de tudo isso que a gente acabou de ver. Que cada característica, ou seja, a cor das ervilhas, é condicionada, é determinada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Certo? Pegamos, tranquilo? Então, na formação dos gametas, esses alelos, né, esse par de fatores são os alelos, vão se segregar, vão se separar e vão condicionar a partir da recombinação com os outros alelos do, do, do outro grupo, vai condicionar essa característica. Então, o azão-azinho, ou azão-azão, ou azinho-azinho, certo? Todo mundo conseguiu entender essa frase? Essa frase, assim, ó, se você entender essa frase, você já tem, ó, praticamente aula aqui no peito, aqui no coração. Entendi. Perfeito, perfeito. E aí, então, depois de entender essa primeira lei de Mendel, a gente vai dar uma respirada para acalmar o coração de todo mundo, porque a gente vai introduzir a segunda lei de Mendel, certo? Então, vamos dar uma respirada, dar um minutinho, certo? Vocês conseguiram associar a primeira lei de Mendel. Agora, vamos para a segunda lei de Mendel, que é os fatores, né? Os alelos para duas ou mais características se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Meu Deus, Isa, me perdi completamente, entendi uma palavra do que você falou, estava pegando ela até agora, mas infelizmente agora descarrilhou, não entendi mais nada. Então vamos lá, com muita calma. Vamos pensar em duas características, certo? A cor e a textura de uma ervilha. Então vamos lá. Para duas ou mais características. Então a gente vai primeiro entender, a gente vai fazer um caminho contrário do que a gente fez antes, né? Antes a gente tinha pegado todas as informações, fomos coletando, juntando, e aí a gente conseguiu entender a primeira lei de Mendel, certo? Agora vai ser o contrário. A gente vai ler a segunda lei de Mendel e vai entender ela a partir da frase. Então vamos lá, os fatores, elas produzem mais características, se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso. Então vamos ver isso daqui. A gente tem a geração parental, que tem essas duas características, né, textura e cor, e ela é lisa e amarela. O que isso significa? Ela vai ter azão, vezão, que vai significar que ela tem as duas características dominantes para essas duas características, certo? E a gente também tem a verde rugosa, que é azinho, vezinho. No cruzamento das duas, do mesmo jeito que a gente já viu, vai acontecer isso daqui. Ela vai ser lisa e amarela, da mesma forma que os dominantes eram, mas ela vai ter o genótipo, que é isso daqui, ó. O genótipo, o fenótipo é o que a gente vê, o genótipo é o que está guardado nos genes. Ela vai ter o genótipo azinho, vezinho. Certo? Perfeito. Só que isso aqui tá errado, na verdade. Não é R e V, é A. Mas tudo bem.
a gente vai ter essa distribuição dos gametas, né? Essa combinação. Então, esse Azão aqui, ó, vou deixar bem grande para vocês conseguirem ver. Esse Azão, ele vai poder se combinar na hora de separação dos gametas, tanto com esse V, tanto com esse V, tanto com o Vzão, tanto com o Vzinho. Como assim, Isa? Por quê? Não entendi. Vamos olhar isso daqui, ó, que é o conjunto dos cromossomos. Se uma característica está aqui no cromossomo 1, vamos olhar só esses dois pares de cromossomos homólogos, né? Se a gente tem uma característica que está guardada aqui, na separação, ela vai se separar com certeza desse daqui. Mas não necessariamente ela vai se separar desse daqui. Porque não é determinado qual é o primeiro cromossomo e qual é o segundo cromossomo. Eles só vão se separar. Né? A gente só tem certeza que um cromossomo vai ser separado do seu homólogo, que é o seu igual, né? Igual. Tem o mesmo, que porta a mesma característica. Só que eles não necessariamente vão ser separados juntos. Então, não necessariamente esse primeiro vai ser junto com esse primeiro e esse segundo com esse segundo. Pode ser o primeiro com o primeiro e o primeiro com o segundo. Nada disso é determinado, certo? Então, o que acontece? Quando a gente tem essa situação aqui, a gente tem várias combinações. Ou seja, o Azão pode ir com o Vzão, o Azão pode ir com o Vzinho, o Azinho pode ir com o Vzão e o Azinho pode ir com o Vzinho. Certo? Deu para pegar essa parte? Não a lei de fato, mas isso. Ai, que bom, que bom. Então, a gente consegue agora entender melhor, né? Os fatores, alelos para duas ou mais características, se distribuem independentemente durante a formação dos gametas e vão se recombinar ao acaso, certo? Então, eles vão se recombinar independentemente de qualquer coisa. A gente viu lá em cima aquela proporção de 3 para 1, não viu? Essa proporção ela vai continuar se manifestando aqui. Só que quando a gente vê, mais características são envolvidas. Então, quando a gente pega duas características, essa tabela aumenta, certo? Então, das cores, mesma coisa, ó, 3, né? Aqui, 4, 4, 4. Então, 12 para 1, que são 4, certo? A proporção continua a mesma. Aqui, mesma coisa, com as lisas, se a gente for contar, a gente vai ver que são 12 lisas e 4 rugosas. Então, a mesma proporção, 4 para 1. Só que quando a gente vai ver num aspecto maior, então, por exemplo, lisas e amarelas, e rugosas e amarelas, verdes e lisas, e verdes e rugosas, a gente tem uma proporção um pouco diferente. As lisas e amarelas vão ser uma proporção de 9, né? Contando aqui, ó, 4 mais 3 mais 2. Vão ser 9. Para as amarelas e rugosas, 3. Para as verdes e lisas, 3. E para verdes e rugosas, 1. Certo? Então, vai ser 9, 3, 3, 1. A proporção que a gente tem aqui. Certo? Deu para pegar esse conceito? A gente vai fazer na aula de resolução de exercícios, então é muito importante que vocês vão, vários exercícios relacionados a isso, porque eu acho que uma das maneiras mais eficientes da gente conseguir aprender essa matéria, que ela é um pouco... A gente acha que está entendendo, mas de repente, pá, não. É fazer exercícios. Então, a gente vai fazer bastante exercício relacionados a esse, né? Além da lista de exercícios que vai ser disponibilizada para vocês. Então, né? Enfim. Mas, de qualquer forma, se vocês tiverem entendido, a gente pode dar uns 2 minutos aqui até as 2h25 para começar a segunda parte da aula, que é a parte de evolução. Vocês entenderam? E para quem já tiver entendido, tá meio que liberado. A gente pode deixar esses 2 minutinhos para quem não entendeu entender. Pode ser assim? Show. Então, tem alguém que não entendeu, gente? É bom esse momento para fazer um xixi, pegar uma água.
Sim, Esther, os genes, mas não os genes Azão, né, ou Rzão. Os genes V, eles vão interferir na textura. Eles ainda são recessivos e dominantes, porque recessivo e dominante é uma característica dos genes, mas são genes diferentes. Como a gente viu lá na parte dos cromossomos, ó, Esther. Né? A gente tem genes diferentes, um desses pode ser dominante recessivo ou dominante recessivo. E aí eles vão interferir na textura, né? Não esse daqui primeiro, mas esse segundo aqui sim. Certo? Deu para entender, mais ou menos? Pode falar se não tiver entendido, tá tudo bem. A gente pode estender um pouquinho esse momento dúvidas. Então, tá bem. Então, acho que dá pra gente passar para a segunda parte. Mais ou menos. Como você vai saber qual textura é? Então, eles vão dizer, tipo, eu não entendi mais ou menos o que eu falei, o que você quis dizer. Tipo, você diz se é sempre o vizinho determina a textura, se é verde ou rugosa, a gente sabe qual vai ser a textura, porque quando tem esse vezão aqui dominante, a textura vai ser lisa. E quando tem o vezinho, dois vezinhos presentes, a textura vai ser rugosa. E tá ao contrário aqui, na verdade, é o R que está determinando o rugoso. Mas enfim, acho que dá para entender o que quer dizer. Isso, isso. Tá. Ok, qualquer coisa, vai fazendo os exercícios e aí pode chamar a gente no Zap, tanto no grupo quanto no privado, né? Não sei se você tem o nosso Zap, mas dá para ir fazendo os exercícios, eu acho que fica bem mais fácil. Isso, exatamente o que a Gabi falou. Então, tudo bem, passando para a próxima parte da nossa aula, o que a gente consegue observar a partir desse quadro aqui? A gente sabe que são ervilhas, mas a gente também consegue ver que essas ervilhas elas têm uma variabilidade entre si, certo? Nem todas as ervilhas vão ser iguais, certo? Certo. Isso, exato. E no que isso implica? Alguém tem algum chute? Alguma coisa nesse sentido? O que vocês acham? Qual é o sentido de tudo isso, né? O sentido de tudo isso é que nem sempre a gente consegue dizer que uma coisa é fixa, certo? Então as espécies elas não são fixas necessariamente. Esse conceito de espécie fixa e espécie que muda apareceu muito, muito recentemente. Antes, né, as pessoas achavam que tudo era fixo. Então, por exemplo, humanos são humanos, nasceram, tipo, humanos e vão ser humanos até o fim da história. Então, e bactérias são bactérias desse jeito, desde o momento que elas surgiram até os momentos que elas vão embora. E esse tipo de ideia é denominado fixismo, certo?
E esse fixismo, né, ele tem bases bem lá atrás, antes de tudo, antes de qualquer coisa. Aristóteles falavam que as espécies eram fixas e imutáveis, né? E a gente consegue ver a partir desse simples experimento que o Mendel fez que não, as espécies não são fixas e elas mudam entre si, tanto entre si, e quando elas se envolvem com outros tipos de variedades. Então, por exemplo, a rugosa e a lisa, elas variam entre si dentro de uma mesma espécie, certo? Tá muito interessante, professora, muito interessante isso que você falou, mas o que isso quer dizer? No que isso implica na minha vida? Então tudo bem. Quando a gente sabe que as espécies mudam, como eu comentei, esse conceito não era muito bem aceito e muito nem pensado pelas pessoas que viviam na sociedade até mais ou menos no século XVIII. Até que veio um cara chamado Lamarck, que ele falou assim, olha, as espécies mudam sim. Eu sei que as espécies mudam porque a gente tem aqui essa evidência, olha que essas ervilhas como estão mudando, e ao longo de muitos anos, a gente pode ver que mudaram sim. E aí, enfim, ele escreveu um livro, publicou, e aí surgiu um pouco, quebrou um pouco esse paradigma de que todas as espécies são fixas e nunca podem mudar, certo? Então esse cara foi muito importante para essa questão de como as espécies mudam, de que as espécies mudam. Só que aí ele tinha uma ideia um pouco torta de como essas espécies mudavam ao longo das gerações. Esse era um cara, eu vou até parar de apresentar porque não tem mais tanto a ver com o que a gente está falando da apresentação, né? Ele, exato, lamarquismo. Ele fala, alguém sabe, né? É legal até vocês levantarem um pouco sobre como ele falava que as espécies mudavam. Exato, ele falava que o ambiente induz a modificação das espécies. Exatamente, Vi. E ele comentava muito sobre como, por exemplo, eu vou pegar um exemplo de um animal tipo girafa. Ele falava que a girafa era um cavalinho, né? Padrão normal. E aí ela esticava muito o pescoço, esse cavalinho. Esticava porque ele queria alcançar folhas mais altas no topo da árvore. Exato. Lei do uso e do desuso. E aí, a partir desse esticamento do pescoço, essa informação do pescoço mais longo ia ser passada adiante. Então, os filhotes da girafa, que se esforçou muito com o pescoço dela mais para cima, iam ter o pescoço um pouquinho mais longo. Então, é exatamente o que comentaram. Tipo, o ambiente induz a modificação das espécies. Então, se as árvores forem mais altas, os animais vão ter o pescoço mais longo. E também comentaram um pouco sobre essa lei do uso e do desuso. Então, se o pescoço dela for muito utilizado, nesse sentido de alongar, ela vai ter o pescoço alongado, né? Ela e seus descendentes, né? Junto com essa lei do uso e do desuso, é a lei da transmissão dessas características adquiridas, né? Então, se você estica muito o seu pescoço, você vai ter o pescoço mais longo, seus filhos também vão ter o pescoço mais longo, e a partir disso a gente consegue, né, desenvolver toda a linhagem com gente de pescoço mais longo, girafas cavalinhos de pescoço mais longo. E se você não usa, se tem uma girafa que mora, já tem lá o pescoço longão, mas ela mora num lugar que não tem folhas tão altas. E aí ela não estica muito o pescoço dela. E aí o pescoço vai diminuindo, e aí ela vai ficar com o pescoço assim. Darwinismo fala sobre a seleção natural, exatamente. A gente já vai chegar. Gente, o Darwin é tudo para mim, honestamente. Mas, né? E aí, o que acontece? Exatamente. Ai, ó, a Vi tá afiada nesse assunto de evolução. Maravilhosa, incrível, lenda. Exato. E aí, quando a gente tem essa lei do uso e do desuso, a gente consegue quebrar ela com coisas muito simples, muito fáceis. Vamos pensar. Um cara, né? Ele gosta muito de malhar. Malha muito, faz muito exercício, fica bombado, fica gigantesco. Fica assim, super forte. Aí ele tem um filho. O filho dele vai nascer bombado, gente?
respostas aqui. O filho dele vai nascer fortão, vai nascer já Não. assim. Não, exatamente. E aí a gente consegue quebrar essa ideia do uso do desuso e da lei da transmissão de caracteres adquiridos. É muito fácil, porque a gente sabe que não é assim que funciona. E aí, a partir desse conjunto de ideias, no mesmo século, no século XVIII também, apareceu um cara chamado Darwin, que ele estudou por muito, muito tempo todas as modificações entre vários animais, e aí ele pensou, olha, eu acho que a variabilidade aparece nas espécies, que nem a gente viu nas ervilhas, certo? Então, dentro das espécies, a gente tem uma certa variabilidade. Só que diante do ambiente que essa espécie está, essa espécie vai ser selecionada para continuar ou não. Então, por exemplo, quando a gente tem uma população de ervilhas, essa é a mesma história. As ervilhas verdes, uma população lá, surgiu uma ervilha azul. Nossa, essa ervilha azul foi um sucesso, entendeu? Todo mundo queria comer essa ervilha azul, então começaram a reproduzir muito ela. Começaram a reproduzir muito e deixar ela super em alta, assim, bem popular mesmo, ela existia muito. Então, essa ervilha azul, a gente consegue falar que o ambiente selecionou ela, porque ela apareceu através da variabilidade, através da variação das espécies, mas o ambiente, que foram as pessoas que estavam ao redor, selecionaram ela, certo? Eu sei que é um jeito muito reducionista e muito imediato de explicar o darwinismo, mas eu acho que a gente consegue entender as bases a partir daí, certo? Então, a gente tem essa questão de modificação vem antes ao acaso, exatamente. Aparece a modificação e depois o ambiente seleciona. A gente tem 4 minutos só, mas eu vou contar um caso bem interessante para vocês, que acho que faz bastante sentido e dá para a gente entender um pouco. Tem um experimento que foi feito na Inglaterra, acho que foi no século XIX, que fala muito sobre isso. Tinha uma floresta, que era uma floresta de árvores, bem bonita, assim, e o tronco dessas árvores era coberto por líquens. Não sei se vocês lembram, a gente já comentou um pouco sobre líquens, acho que na aula de ecologia, talvez, mas enfim, ou na aula de botânica. Esses líquens, de qualquer forma, eu vou compartilhar aqui para vocês verem. Os líquens, eles são uma associação, né, de algas e cianobactérias, né, que elas vão fazer a fotossíntese e tudo mais, e elas têm essa coloração aqui, tá vendo? Meio esbranquiçada. E aí, o que acontece? Que essas... Ainda tá apresentando? Meu Deus. Acho que não. Essa floresta com as árvores cobertas de líquens tinha uma população de borboletas que sobrevivia lá, né? E essa população de borboletas, ela era toda branquinha, assim, mais ou menos da cor do líquen, meio esbranquiçada, como a gente consegue ver. E ela vivia super bem. Só que tinha uma variação dentro dessa população de borboletas, que era uma borboleta um pouco mais escura, era uma borboleta que tinha uma cor de ferrugem mesmo, assim, meio enferrujada. E aí, o que aconteceu? Essas borboletas, elas não sobreviviam muito dentro desse espaço, porque elas eram muito vistas pelos predadores. Por causa da camuflagem, elas não tinham essa capacidade de camuflar da mesma forma que as borboletas esbranquiçadas tinham, né? E aí, o que aconteceu? Tudo bem, tava lá, as borboletas vivendo com essa variabilidade, né? Com essa variação que apareceu ao acaso. Só que ela não estava conseguindo se sustentar nesse ambiente. Só que aí, essa floresta ficava, com o tempo, né, a revolução industrial aconteceu. E uma fábrica foi instalada do lado dessa floresta. Os líquens, né, que estavam nesse ambiente, a floresta que estava lá, os líquens foram morrendo e as árvores, os troncos das árvores, começaram a ficar de uma cor mais enferrujada, certo? Mais enferrujada, cheia de fuligem, um pouco mais escura. E aí as borboletas que tinham essa coloração, elas começaram a ter uma vida maravilhosa lá. E aí as borboletas brancas, o tamanho da população de borboletas brancas foi decaindo cada vez mais.
E aí, olha só que interessante, né? É meio que uma seleção natural express, né? Pra gente ver. Porque é essa questão, não é que a borboleta preta surgiu porque as árvores estavam desse jeito. A borboleta preta já existia e o ambiente selecionou ela quando as condições eram mais propícias para a vivência dela mesma. Acho que a gente pode fechar com esse pensamento. Como a aula foi super corrida e eu não consegui passar todos os princípios, todos os conteúdos, fica aqui meio o super convite para vocês darem uma olhada na apostila e fazerem os exercícios, certo? Então, enfim, essa foi a aula de hoje, gente, sobre genética e evolução, meio corrida, mas espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho. Exato, façam os exercícios. Eu vou disponibilizar 2 formulários de exercícios para vocês. Os formulários com os exercícios de genética e os de evolução. Então, façam os 2. Exato, o neodarwinismo, não deu tempo de falar, mas é o darwinismo incluindo as bases genéticas. Porque o Darwin, só um parênteses bem rápido, o Darwin ele não conseguia explicar porque, por exemplo, as borboletas pretas continuavam aparecendo, mesmo que as borboletas brancas tinham tanto mais sucesso. Que na verdade, o motivo é porque elas são recessivas, elas têm um caractere recessivo, então elas só vão aparecer, elas vão continuar aparecendo, mesmo que elas não tenham essa condição tão favorável. E aí o neodarwinismo é meio que o casamento entre o Darwin e as bases genéticas. É isso. Gente, sabe uma coisa super curiosa? Ai, meu Deus, a bióloga não cala a boca. O Darwin e o Mendel, eles viveram na mesma época. E o Darwin tinha muito essa questão de, tipo, nossa, eu não sei, eu tenho essa questão, eu não sei o que fazer. E o Mendel sabia a resposta, porque ele estudava isso, né? Só que aí ele foi em Londres, né? Tipo, ele ia bater na casa do Darwin, só que o Darwin era muito estrela. Ele era tipo, nossa, origem das espécies, evolução. E aí o Mendel ficou meio envergonhado, tipo, não teve coragem de, de levar a teoria dele pro Darwin. E aí só depois de 100 anos que conseguiram, tipo, avaliar a teoria do Mendel e casar essas duas. Então, olha que curioso, gente. Henrique. Pois é, tadinho, pode parar de gravar já.